Agosto está repleto de eventos astronômicos incríveis e eu vou guiar você por cada um deles. É mês de olhar para o céu. Você sabia que em agosto a Lua vai esconder uma estrela? Veja neste vídeo. Eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Em agosto, Marte está até cansado de passear pelo céu. É visto a oeste, após o chefão do dia se pôr, na constelação de Virgem, sempre no início de cada noite. Veja! Viu? Pela manhã, antes do sol nascer, você verá Vênus ao leste, a partir das 4h18 da madrugada, brilhando adoidado na constelação de Gêmeos, perto de Júpiter, os dois planetas que mais brilham no céu da Terra. Veja, a cada dia, Vênus se aproxima de Júpiter. Demais, essa aproximação é apenas de acordo com a visão da Terra, porque eles estão muito longe do outro. Após o dia 16, Vênus até tenta alcançar Mercúrio no céu. Só tenta. O danadinho foge para o horizonte. Vamos ao calendário. Dia 1º. A Lua nasce ao leste às 11h31 da manhã. Durante o dia, ela dá um toque de presença no céu. À noite, ainda pode ser vista na constelação de Libra. No dia 3, a Lua se encontra com Escorpião e será vista perto da supergigante vermelha Antares, o coração de Escorpião. A máxima aproximação será às 0h57 da manhã do dia 4, com apenas 13 minutos de arco de separação. Haverá ocultação só para quem estiver na pontinha da América do Sul. Não fique triste, a Lua vai esconder mais estrelas. Dia 5, a Lua passa pela constelação zodiacal do Fiuco. Sim, o Fiuco é a 13ª constelação do zodíaco. Dia 6, ela foge rumo para Sagitário. É uma travessia que leva 2 dias e meio de pura aventura. No dia 8, a Lua vai para Capricórnio, dia 10 em Aquário, quando vai ocultar a coitada da estrela conhecida por Idor, ai que dor, ou Lambda de Aquário. A ocultação começará às 23h19 e vai até às 0h08 do dia 11. Eu amo ocultação, ainda mais quando é em um domingo, porque poderei transmitir para você, ao vivo, direto do meu telescópio. A ocultação poderá não ser vista em alguns lugares, pois depende da paralaxe da sua latitude. Então, eu vejo, você pode não ver. Vamos continuar com essa saga da Lua. A partir do dia 11, a Lua fica mais intrigante, pois será vista ao leste, no comecinho da noite. Veja, dia 11, na constelação de Peixes, são 2 peixes. A Lua estará perto de um dos peixes e ainda se aproxima de Saturno. Veja que da hora! Saturno que volta para nossas noites noturnas. Já estava visível. Agora você não vai precisar acordar tão cedo. É só acordar depois do pôr do sol. Na manhã do dia 12, antes do sol nascer, veja a incrível conjunção de Vênus e Júpiter a partir das 4h30 da manhã. Impossível não ver esses 2 olhos de gatos estatelados ao leste pela manhã na constelação de Gêmeos. Na manhã seguinte ainda poderão ser vistos. É demais! Se você gostou de ver Saturno em conjunção com a Lua, veja no dia 12 de novo. Agora, a Lua será vista abaixo de Saturno. Ainda no dia 12, pico da grande e esperada chuva de meteoros Perseidas, lançando da atmosfera terrestre até 100 meteoros por hora. Você poderá procurar pelos meteoros a partir das 2h40 da noite. Da manhã. Do dia 11 para o dia 12 de agosto, a radiante da chuva ocorre na constelação de Perseu, uma constelação do Norte Celeste. Norte Celeste é diferente do hemisfério norte, então poderá ser visto do hemisfério sul. Como é uma chuva do Norte Celeste, quanto mais para o norte você estiver, mais meteoros verá. No hemisfério sul, fique atento, olhando nas proximidades da linha do horizonte, sempre olhando para o norte. Anote aí, manhã do dia 12, céu incrível com uma lua exuberante que não vai atrapalhar a chuva de meteoros, linda conjunção de Vênus e Júpiter e a grande chuva de meteoros Perseidas. Atenção, chuvas de meteoros não são eventos perigosos. No dia 14, vai acontecer algo estarrecedor. Veja só, a Lua vai passar entre 2 estrelas de Peixes, a estrela Alfergue e a estrela Torcularis Septentrionalis. Você vai ter que acordar cedo e ficar atento olhando para a Lua,
porque será às 6 horas da manhã. E um evento rápido. Tomara que você veja. Eu nem vou perder tempo. Voltando a falar sério, no dia 15 a Lua estará em Áries. Dia 16, a partir da 1h40 da manhã, veja ao leste a Lua em conjunção com as Pleiades em Touro. Híades e Aldebaran colaboram nessa dança cósmica. Urano também participa, com magnitude 5,77, invisível a olho nu. Está aqui, pode crer. Dia 17 a Lua está em Touro. O Touro é valente, bate na gente. No dia 18 a Lua se perde e passa por uma pequena região da constelação do Cocheiro. Veja, é verdade, e Cocheiro nem do zodíaco é. Esses astros estão ficando malucos. No entanto, é o caminho mais curto que a Lua encontrou para se encontrar com os astros da madrugada em Gêmeos, Júpiter e Vênus, além das simpáticas estrelas Alfa e Beta de Gêmeos, Castor e Pólux, respectivamente. Essa linda conjunção será vista no dia 18 a partir das 4h55 da manhã. Ainda na noite 17 para 18, a Lua encara a estrela Beta de Touro e faz ocultação. Uma ocultação que será vista em alguns lugares do Nordeste brasileiro. Em Natal, por exemplo, a Lua começa a ocultar a estrela a partir da 1h49 e vai até 2h55 da manhã. Vale a pena a observação. Dia 19, veja Mercúrio em sua melhor elongação ao leste pela manhã. Será visível bem próximo do horizonte. Magnitude menos 0,04, estará 41,7% iluminado pelo Sol, elongação de 18 graus. Elongação é a distância do astro em relação ao Sol. Varia de 0 graus a 180 graus. 0 graus é quando o astro é visto em trânsito com o Sol. Ocorre nos trânsitos de Mercúrio e Vênus e também no eclipse do Sol, quando a Lua está a 0 grau de elongação. 180 graus é quando o astro está em oposição ao Sol, como ocorre na Lua cheia e nas oposições dos planetas Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Veja também o alinhamento se formando ao leste, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Só a Lua que não, demonstrando que sua órbita é inclinada em relação à eclíptica. No dia 21, a Lua vai para Câncer e será vista perto de Mercúrio, enquanto Júpiter e Vênus brilham até ficarem arrepiados em Gêmeos. Esse quarteto é fantástico. Lua nova no dia 22. Vamos dar uma pausa para o astro prateado. Ela volta no dia 24 e você poderá vê-la no oeste após o pôr do sol com sua incrível luz cinérea. Não aguento mais luz cinérea. Dia 26, a Lua, harmoniosa como sempre, estará em Virgem, em conjunção com Marte. Dia 27, perto de Spica, a estrela Alfa de Virgem. E dia 29 ela vai embora para Libra, a fim de repetir o ciclo. Dia 27, a ocultação lunar de Spica. Para ver, você terá que ir para o Polo Sul. Boa viagem. Dia 31, a galáxia Andrômeda começa a ficar visível no céu após as 10 horas da noite. Nasce a noroeste e o melhor horário para localizar a galáxia é a partir das 2 horas da manhã, ao norte, magnitude 3,4. Embora é uma boa magnitude, não é visível facilmente a olho nu. Com a iluminação da cidade, esqueça de ver Andrômeda a olho nu. Use um binóculos ou telescópio para localizar e apreciar a gigante do céu. Outra galáxia facilmente localizável é a galáxia do Triângulo, com magnitude 5,7, na constelação do Triângulo, perto de Andrômeda. Assim se despede agosto, mas não sem antes presentear-nos com seus tesouros celestes. Os planetas dançam em conjunções harmoniosas, como astros em um balé silencioso. As Perseidas riscam o céu, lembrando-nos que até o pó de cometas pode brilhar. A Lua soberana esconde e revela estrelas em seu jogo de luz e sombra. E lá no alto, Andrômeda nos observa, uma ilha de bilhões de sóis, tão distante e tão próxima. Que este calendário astronômico nos lembre, o universo não é um cenário, mas participante ativo das nossas noites. Até que as estrelas nos chamem para novo espetáculo, guardemos estes momentos em que o cosmos se fez tão próximo. Boas observações e que agosto lhe deixe de lembrança um pedaço do firmamento. Se gostou, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos eventos astronômicos. Até a próxima e boas observações!